Olá, bom dia, meus amigos e minhas amigas. Meu nome é Rafael Moura, estou aqui na presença do Dr. Wesley Borges e conforme divulgamos na semana passada, hoje iniciaremos nossa live para falar um pouquinho sobre a prorrogação da Lei 14.133, que mudou nos municípios. Durante essa semana a gente recebeu algumas perguntas e a gente vai iniciar com a pergunta do pessoal que fez esses envios para a gente. E durante a live, se vocês quiserem acrescentar mais algumas perguntas, a gente vai estar também discutindo elas aqui. Então eu vou começar pela primeira pergunta que a gente recebeu na semana passada, com a prorrogação da Lei 866/93, 10.520, conforme a medida provisória 1167/2023, a administração pública ela pode recorrer dessas leis para fazer o edital? Sim, mas eu quero fazer aqui um adendo. A maioria dos municípios estão falando em prorrogação da Lei 14.133. Na verdade, essa lei ela não foi prorrogada. Na verdade, o que houve foi o quê? A medida provisória ela veio prorrogar as leis anteriores. A Lei 8.666/93, a Lei do Pregão 10.520 e a do RDC. Essas leis, sim, é que tiveram o seu prazo de vigência prorrogado. A lei, ela está em vigor, né? A Lei de Licitações, a 14.133, ela está em vigor desde 1º de abril de 2021. Desde essa data, ela está em vigor. Alguns municípios já conseguiram implantar essa lei e está com ela em pleno funcionamento, né? Outros municípios que têm dificuldades na implantação da lei devido à complexidade da lei, realmente esses aí estão ganhando esse prazo, esse fôlego maior para poder fazer a implantação da nova lei. E muitos municípios vai usar a antiga lei até conseguir fazer toda a implantação para depois sim descartar essas leis. Até dia 30 de dezembro de 2023 nós usaremos ainda, os municípios poderão usar a antiga lei. O que ele não vai poder fazer é misturar as leis, mas vai poder fazer o uso. Então, relacionado a essa pergunta, nós sim poderá usar a antiga lei, mas você vai começar um procedimento na antiga lei, se o edital estiver falando que vai ser, por exemplo, pregão eletrônico e vai usar a Lei 10.520 e não vai usar a 14.133, ele vai, todo o procedimento, ele começa dentro da 10.520 e ele vai terminar dentro da 10.520. Se ele começar dentro da 8.000, dentro da 14.133 o pregão eletrônico, se ele começou dentro da 14.000, ele não vai terminar dentro da 10.520, ele vai terminar dentro da 14.133. Porque isso já está previsto na própria legislação. Certo. Vamos para a segunda pergunta. De onde que é essa pergunta, por favor? Tem aí, como você olhar? Ela é de Flores de Goiás. Uma outra pergunta que o pessoal fizeram para a gente, que a gente gostaria que o senhor explicasse um pouco, o pessoal que está nos acompanhando, com a mudança com a prorrogação, que na verdade a continuidade da 866 é a 10.520, o que muda no PNCP, no Portal Nacional de Compras Públicas. Por exemplo, o meu município, ele já iniciou as publicações no Portal de Compras Públicas, porém, com essa prorrogação, eu sou obrigado a continuar ou não? Eu não preciso mais utilizar, eu só vou utilizar no momento que partir a obrigatoriedade da Lei 14.133. A bem da verdade, o que acontece? A lei, ela fixou, no Brasil, nós temos um problema muito sério, que é o seguinte, a questão do nosso tamanho intercontinental. Então nós temos uma lei que é para todo o Brasil, mas com realidade diferente. Então, muitas vezes, o que acontece? A realidade de quem vive em Goiânia, Anápolis, Rio Verde, a Aparecida de Goiânia é diferente de municípios que
que estão mais ao norte, ou que estão mais ao nordeste, ou que às vezes está até próximo aqui de Goiânia, aqui próximo, mas, por exemplo, são municípios menores e que não têm estrutura. Então, assim, municípios com até 10 mil habitantes, 20 mil habitantes, a lei prevê procedimentos diferentes. Ela ganha o quê? Eles vão poder usar o Portal Nacional de Compras, sim, vai poder, desde que ele consiga implantar ele e implementar. Eu não consegui implantar, eu não consegui implementar esse Portal Nacional de Compras no meu município, porque eu não tenho estrutura, eu não tenho condições e etc. O que acontece? Ele vai continuar fazendo a publicação dessas licitações em jornal de grande circulação, vai fazer a publicação da forma antiga, porém, tudo vai estar à disposição fisicamente para qualquer quiser ir lá olhar o procedimento. Então tem que ficar aberto, não tem como. É igual fazer o pregão, por exemplo. Já me perguntaram isso várias vezes. Acabou o pregão presencial? Não. O pregão presencial ele vai poder continuar. Porém, não como era feito antigamente. Você vai ter que fazer uma justificativa, ele vai ter que ser gravado, né? Não é mais como era antigamente, porque antigamente você publicava o edital, a pessoa aparecia e a licitação acontecia de forma normal. Dessa vez, não vai ser dessa forma, né? Se eu vou optar por fazer um pregão presencial, a administração vai ter que justificar, motivar o porquê que esse pregão ele está sendo feito da forma presencial. Um exemplo claro aqui que eu vou citar é a questão, por exemplo, de você comprar produtos da agricultura familiar. Da agricultura familiar, muitas das vezes, em municípios de pequeno porte, a pessoa, o agricultor familiar, não sabe mexer com a internet. Então tem que se fazer um levantamento, um estudo técnico preliminar, que isso não se fazia uso disso nas leis anteriores. Então você tem que fazer um estudo técnico preliminar, saber se ver se aquelas famílias têm condições de usar uma tecnologia para poder participar de um pregão eletrônico, para depois você fazer uma boa justificativa fundamentada a ponto de você fazer esse pregão presencial acontecer. Certo. Deixa eu só fazer uma pergunta, dando continuidade nessa pergunta do telespectador. A questão dos prazos, por exemplo, o município até 20 mil, a gente sabe que ele tem um prazo até 6 anos para fazer as adequações, correto? Correto. Aí o que acontece? Com a prorrogação da lei 866 e a 10.520, o município passa a contar do início da publicação da nova lei 14.133, ou somente a partir do momento que ela passar a vigorar que se iniciará os 6 anos, porque isso também é uma dúvida que nos municípios que a gente às vezes visita, ou a gente conversa com o pessoal, há essa dúvida, foi a partir do momento quando foi publicado a nova lei, ou vai ser a partir do momento que ela passar a vigorar? A partir do momento que a nova lei foi publicada. Tanto que agora não se tem, as pessoas falam, eu tenho 6 anos para fazer. Não, você não tem mais 6 anos. Porque foi em 2021, nós já estamos em 2023. Então já se foram 2 anos. Então falta o quê? Para eles poderem implementar 4 anos. Então, na verdade, o prazo conta, né, realmente lá de quando a lei entrou em vigor, a 14 mil. Ok. Vamos dar continuidade. A regulamentação, o novo mar, precisará desse dispositivo? Essa pergunta está vindo da cidade de São Simão. Sim. Toda lei, essa lei, ela como eu disse anteriormente, no nosso início da nossa conversa, ela é uma lei complexa. Então você pode fazer o quê? É o que mais acontece nos municípios que eu percebo. Você pega a lei orgânica é um tanto ultrapassada. Às vezes, está lá assim, o prefeito ele pode regulamentar a lei, enfim, por decreto, portaria, enfim. Só que muitos lá não tem instruções normativas, não tem resolução, não tem nada. Tem, por exemplo, secretarias que o prefeito pode
através de uma secretaria de administração, de finanças, ele colocar, por exemplo, a finanças ou a própria administração para regulamentar parte dessa lei através de instruções normativas. Mas ele não pode fazer isso se não tiver uma previsão na lei orgânica. Então, muitas vezes, você precisa fazer uma alteração na lei orgânica. Mas para que isso aconteça, a primeira coisa que tem que se fazer no município é montar uma equipe de estudo. Monta-se uma equipe de estudo, essa equipe de estudo vai levantar todo o problema e, junto com esse problema, também vamos trazer a solução. E através da solução, muitas vezes, nós vamos ter que emendar uma lei orgânica para poder fazer uma instrução normativa. Às vezes, nós vamos ter que, por exemplo, através de um decreto, porque, na verdade, o que acontece? A Advocacia Geral da União, ela já disponibilizou os modelos, que estão lá, todos os modelos de decretos, portarias, estão todos lá. O que mais acontece? É que, na maioria das vezes, a lei orgânica, ela não está compatível com o que disponibiliza para a forma de regulamentação da lei. Então, às vezes, a pessoa, antes de começar a fazer a regulamentação da lei, ele deve pegar a lei orgânica e simplesmente ler ela toda, estudar e depois sim, olha, agora para a gente regulamentar a lei, nós precisamos fazer isso, fazer que dentro da lei orgânica tenha previsão que o prefeito possa emitir instruções normativas, resolução, como acontece no caso, por exemplo, de quem faz Fundo Municipal de Saúde. Fundo Municipal de Saúde, a lei já prevê que ele pode fazer o quê? Resoluções. Né? O prefeito pode fazer resolução se não estiver dentro da lei orgânica. A questão dele poder fazer resoluções, aí é complicado, porque aí vai virar um questionamento depois, posteriormente, pelo Ministério Público ou por qualquer uma outra pessoa que se acha afrontada pela resolução. E aí judicializa. E aí a coisa vai ficando mais complicada. Então é melhor fazer primeiro os ajustes legislativos para depois fazer a implementação. Okay. Em se tratando de agente de contratação, esse é necessário e deve ser um servidor público? Sim. O que acontece é que ele deve ser efetivo. Porque quando a gente fala de servidor público, o comissionário é um servidor público. É um servidor que é contratado de forma temporária, mesmo sendo temporário, ele é um servidor público. O agente de contratação, necessariamente, ele deve ser de forma efetiva. Mas e a comissão? Toda a comissão, ela precisa ser toda efetiva? Não, né? Porque a lei fala preferencialmente. A lei não determinou de forma taxativa que deveria ser taxativamente todos efetivos. Não, fala preferencialmente efetivos. Não significa que todos devem ser efetivos. Mas no caso do agente de contratação, o agente de contratação, sim, ele deve ser efetivo. Pela lei 14.133, é possível realizar licitação presencial? Sim, como eu disse anteriormente, ela pode ser feita de forma presencial, desde que cumpra alguns requisitos. Né? A publicação ela vai ser nos jornais de grande circulação, como é feito hoje, Diário Oficial da União, se for um recurso federal, no Diário Oficial do Estado, ele vai dar aquela ampla publicidade, usar o sítio também da própria prefeitura e, por fim, ela vai ser uma sessão gravada. Na maioria dos municípios, hoje, poucos municípios usam sessões gravadas, mas o pregão presencial poderá ser usado dessa forma, desde que você dê uma ampla publicidade no site da prefeitura, no site da Câmara, onde for necessário. E, posto isso, nos jornais de grande circulação. Não bastando isso, você vai colocar isso também à vista para qualquer pessoa que chegar na prefeitura, ou chegar na Câmara Municipal, ou chegar, por exemplo, no SAAI, chegar, enfim, em qualquer órgão público, assim, olha, eu quero ver a licitação tal. De imediato, disponibiliza ele para olhar o procedimento, olhar o processo todinho que vai estar lá
disponível. Se fosse no PNCD, já publicado no PNCD, essa obrigatoriedade já não existiria. Tá. E mesmo se tratando de recurso federal, eu posso fazer uma licitação presencial ou não? Para os recursos federais, eu sou obrigado a fazer a todos os procedimentos eletrônicos. Não tem jeito. Os recursos federais, isso aí já é uma exigência federal. Isso não tem como mudar. Vai ser no pregão eletrônico. Não tem jeito. E deixa eu esclarecer uma dúvida, que é até uma visita que eu tive a alguns clientes e algumas pessoas me questionaram. Na nova lei de licitação, a 14133, a dispensa ela muda, ela passa ela se torna quase um pregão. Por quê? Porque eu vou fazer a publicação dele, né, ou no jornal de circulação, ou no PNCB, e eu vou ter um prazo, que são de 3 dias, para que as empresas relacionadas àquele objeto, elas possam me fornecer propostas, para que essas propostas sejam anexadas ao meu procedimento e a menor proposta vai vencer, certo? Você iniciou começando o assunto, falando, a gente começou a conversar e entre outras perguntas, mas a questão, por exemplo, é uma coisa que é mais peculiar dentro do município, por exemplo, o caso das merendas escolares, que já vem a verba, que é destinado para a questão da agricultura familiar. Como proceder nesse sentido para que o município consiga promover o próprio município? Porque a ideia da agricultura familiar é o que? É promover o município em si. E aí, a partir do momento que ele faz, por exemplo, uma dispensa e ela fica expandida, onde dá oportunidade, porque querendo ou não, a ideia da licitação são os princípios, né? Então é a publicidade, a competitividade, o menor preço. A gente sabe que isso é importante. Como é que a gente vai tratar isso, visando o futuro? Que a gente sabe que a partir do ano que vem a 14133 ela vai vir para os municípios. Então, o que o município pode fazer, como ele pode se preparar melhor para evitar, por exemplo, eu fazer uma licitação de hortifruti granjeiro e uma empresa lá no sul ganhar porque ela tem um menor preço? Qual é a garantia que o município vai ter dessas entregas? Como é que o município pode se promover, se preparar visando 2024 com a nova lei de licitações? Essa pergunta sua, ela é maravilhosa, porque isso já acontece nos dias de hoje. O que acontece? Na maioria dos municípios goianos, seja eles de grande porte ou pequeno porte, eles já colocam ali um decreto. Existe um decreto que o prefeito faz, né, que aí passa pela procuradoria do município, onde esse decreto ele vai delimitar realmente, a questão, ele vai beneficiar a região, na verdade, não é que ele vai delimitar, ele vai beneficiar mais os produtores da região, os comerciantes da região. Por que isso acontece? Acontece porque, por exemplo, igual você acabou de falar aqui, a agricultura familiar, a empresa é lá do sul, ele conhece o edital, ele conhece as regras do edital, conhece os prazos de entrega, ele vai dar conta de entregar no prazo que a administração está exigindo no edital? Que às vezes é aquela história, ele ganha, mas a administração não leva. Ele ganhou, o licitante ganhou, mas a administração fica no prejuízo. Isso acontece muito. Eu já vi isso demais em municípios, principalmente, que é distantes de Goiânia. Municípios que são distantes de Goiânia, que estão mais ao norte, mais ao nordeste, eles passam uma dificuldade muito grande com compra de alimentação, principalmente referente à merenda escolar. Na hora que você vai comprar arroz, na hora que você vai comprar o feijão, na hora que você vai comprar os cereais. Na hora de entregar no município igual, município distante, como Posse, por exemplo, Alvorada do Norte, municípios como Cabeceiras, empresas que estão aqui em Goiânia, atrasam muito a entrega. Por quê? Porque é a questão do custo.
do custo de entrega. Existe tudo isso, porque o custo ele não é estático, o custo ele muda. Então, muitas vezes, a empresa ela tem muita dificuldade de entregar. Então, você pode limitar, sim. Tem um decreto que você pode fazer, um decreto que aí passa pela Procuradoria, a Procuradoria vai elaborar esse decreto de forma a não ferir os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da eficiência. Então, assim, isso, quem é que faz para o município? É a Procuradoria. A Procuradoria, ela vai ali, ou a assessoria jurídica, se o município não tiver uma Procuradoria, tem uma assessoria jurídica especializada para isso, que vai elaborar esse decreto. De posse desse decreto, aí sim, quem vai tomar todos os cuidados é a comissão de licitação na hora de elaborar esse edital. Porque se esse edital, ele, de alguma forma, ele for elaborado ferindo os princípios da licitação, né, evidentemente que uma empresa vai entrar com um recurso. E aí o edital vai ser remodelado. Mas se um decreto, quando ele é feito, um decreto, né, que ele coloca de uma forma clara, objetiva, o motivo, por que está sendo usado aquele decreto daquela forma, o que acontece? Você não tem problema, isso eu te garanto. Nós já fizemos isso em vários municípios, outros advogados fazem isso também em outros municípios para beneficiar o próprio comércio local. Porque senão o comércio local fica a ver navios. Né? Por exemplo, vamos só dar um exemplo claro aqui. Vamos pegar aqui um município pequeno. Vamos pegar Santa Fé de Goiás. Peguei aleatório, poderia pegar qualquer outro. Vamos supor que lá em Santa Fé de Goiás monta-se um supermercado Tatico lá. Quem é que vai bater o Tatico lá dentro? Ninguém vai bater o Tatico. Ele vai poder concorrer, mas aí ele vai ter as diferenças no decreto, aquilo que vai poder auxiliar aqueles pequenos produtores a poderem participar da licitação, porque senão eles vão ser engolidos pelos grandes. Nesse caso, por exemplo, colocar alguns itens voltados ao microempreendedor, algumas coisas nesse sentido. Perfeito, exatamente. Tá, mais uma dúvida minha aqui. A questão, por exemplo, você falar, a gente pode limitar, colocar alguns itens para limitar, seja distância, seja exigir que a empresa possua uma sede dentro do município. Mas a questão, a gente não fere o princípio da competitividade, da igualdade, do menor preço. Se eu faço, embora a gente saiba que uma ideia paliativa para que a gente possa resolver os problemas dos pequenos municípios, porque a gente sabe o seguinte, os grandes municípios, igual você citou, Goiânia, Anápolis, Jataí, Planaltina, que são os municípios que têm maior porte, esses municípios, com certeza, eles conseguem sobressair melhor. Mas, por exemplo, os pequenos municípios, eles têm, além deles terem menos recurso, muitas das vezes a gente sabe que dependendo do porte do município, a agricultura familiar, ela depende 100% do município. Sim. Sabe? E aí, por exemplo, a gente pode correr o risco de, às vezes, eu ir lá fazer uma publicação de um edital e esse edital ele ser impugnado. Por quê? Porque, por exemplo, uma empresa lá vamos pegar do lado aqui, uma empresa de Minas Gerais, ela entende o seguinte, igual a gente falou, ela vai conseguir entregar nos prazos, ela vai cumprir os prazos. A gente não sabe, a gente só vai saber depois que for feito o contrato, que for assinada a ordem de fornecimento e aí for dado o prazo de entrega. Tá? E aí, complementando essa pergunta, pode ocorrer, por exemplo, no momento de ser confeccionado esse contrato com o fornecedor e por algum motivo ter demorado, ou acabou a licitação, aí a empresa entra com recurso, etc. e tal, e ele, por exemplo, ele pode de imediato solicitar um realinhamento de preço ou não. Ou ele tem que aguardar um período X com a nova lei, a gente falando para a nova lei. Ou ele vai ter que aguardar os prazos são mantidos
iguais aos prazos da 866, da 10520, o que muda com essa questão? Porque às vezes é o seguinte, por exemplo, se faz uma licitação, mas, por exemplo, o fornecedor ele tem aquele preço de alguns itens, a gente sabe que, por exemplo, itens como, se a gente for pegar alguns itens da agricultura, a gente sabe que é o seguinte, a cotação foi cotado aqui, às vezes demorou-se 90 dias para que fosse assinado o contrato, etc e tal. Então, o que acontece? O que vai mudar nessa questão? Porque às vezes é o seguinte, após 90 dias, se ele já puder já entrar com, por exemplo, realinhamento de preço, às vezes o valor dele já não é o menor, às vezes o valor dele se torna maior, conforme aquele pregão, naquele dia que foi executado, ou aquela dispensa de licitação. Certo. Essa pergunta sua, ela é interessante, por quê? Primeiramente, o que mais acontece é que terminou de fazer a licitação, teve o ganhador, fechou o contrato, logo após ele pede, o vencedor ele pede o realinhamento de preço. Sim. O que acontece? Hoje o realinhamento de preço não é de qualquer forma. Ele vai ter que provar para a administração pública que o contrato dele, o contrato que essa pessoa firmou com a administração pública, ele está tendo um deságio econômico. Então, se ele não provar para a administração pública, ele não tem um relatório de um contador, ele não tem um documento que possa comprovar que há um desequilíbrio econômico desse contrato, não vai ter como fazer o realinhamento para ele. Ele vai ter que comprovar de fato que há um desequilíbrio. Né? Vou te dar só um exemplo. Né? Nós tivemos aí a época do Covid-19, né? Foi um pico muito grande. O que aconteceu? Você ia comprar o método oxigênio, né? Ele era um valor X, ele era um valor bem abaixo. Como todo mundo queria oxigênio, o valor foi lá para cima. O que aconteceu? Aquilo justificaria o preço de um reequilíbrio econômico no contrato? É a pergunta que se faz. Não. Porque teria que ter algo a mais que encarecesse o método, porque o cara ele quer ganhar o seguinte, a pessoa, a empresa quer ganhar em cima da miséria do outro. A oferta da lei procura. Exatamente. Então, não é assim que funciona. Para a administração pública, aquele contrato que foi feito, que foi elaborado, o cara tem que provar realmente que há um desequilíbrio econômico. Se ele não provar, através de um relatório de um contador, um parecer de um contador, alguma coisa, juntar a nota fiscal das aquisições, e ele comprovar de forma técnica, normalmente esses procedimentos de reequilíbrio econômico vão ser praticamente indeferidos. Ok. Chegou mais uma pergunta, a questão aqui que é, por exemplo, eu iniciei, o senhor começou a também falar lá no início da nossa live sobre esse assunto. Por exemplo, eu iniciei um procedimento na nova lei de licitações, a 14133. E aí é o seguinte, com a prorrogação da 8866 e da 10520, o que muda no meu procedimento? Aí eu estou efetuando o procedimento na 1466, mas como foi prorrogado a 866 e a 10520, eu quero voltar. Eu posso voltar ou não? Eu preciso finalizar todo o meu procedimento na 14133 e somente após eu finalizar esse procedimento eu posso iniciar um novo procedimento nas antigas leis. Porque até então o que estava sendo orientado em alguns clientes que a gente visitou, ou até mesmo amigos que a gente tem em departamento de compras, que, por exemplo, eles tinham sido orientados o seguinte: uma vez que eu estou utilizando a nova lei de licitação, a 14133, eu não poderia mais retornar para a 866 nem para 10520. Então, todos os meus procedimentos, uma vez que eu comecei a utilizar a nova lei, eu não poderia retroagir. Tá? Então, com a prorrogação, eu posso retroagir ou não? Agora eu já iniciei o procedimento, eu sou obrigado a dar continuidade na nova lei. Mesmo o meu município,
ele não tendo os 20 mil que eu necessito para a nova lei de licitações? Vamos aqui agora fazer só um adendo aí nessa pergunta, porque essa pergunta ela também é interessante, só que aí você tem que, uma coisa tem que ficar clara, né, para quem está participando da live, o seu município implantou completamente a 14133? Se ele implantou totalmente a 14133, não há necessidade de você usar as leis anteriores. Não há. Normalmente, essa prorrogação ela foi benéfica para quem? Aos municípios que ainda não conseguiram implantar a nova lei. Municípios que ainda estão engateando. Municípios que estão derrapando. Goiânia vai usar, por exemplo, Goiânia, vamos pegar Goiânia. Goiânia, eu fiz uma aquisição de compra de gênero alimentício na nova lei. A nova lei em Goiânia já está implantada. Implantada e funcionando. Eu vou usar a antiga lei? Não. É a nova. Agora, vamos pegar um município que não implantou a lei, não implementou essa lei, não está implantada. Como eu falei para você, a lei, a partir do dia 30 de dezembro de 2023, 29 de dezembro, é até onde vai os procedimentos. Dia 30, acabou. Aí é só 14 mil. Então, o que acontece? O município vai poder, o município que ainda não implantou, não implementou a lei, ele vai poder usar as leis anteriores? Poderá, só que ele tem que começar com aquele procedimento dentro da antiga lei e terminar. Ah, mas agora eu vou fazer um credenciamento de leiloeiro. Vou dar um exemplo aqui, leiloeiro. Vou fazer um credenciamento de leiloeiro. Leiloeiro, gente, não estava previsto nas leis anteriores. Está previsto o quê? Na nova lei. Eu posso fazer um credenciamento de leiloeiro dentro da nova lei? Eu posso usar a nova lei para fazer o credenciamento do leiloeiro? Posso. Entendeu? Na antiga lei não tem previsão de eu fazer o credenciamento de leiloeiro. Mas é bem claro que eu estou dando aqui. Então, assim, você vai poder fazer o credenciamento de leiloeiro. Ah, Wesley, vem cá, mas só posso fazer credenciamento de leiloeiro por meio de credenciamento? Não. Você pode fazer por meio de pregão. Pregão também. Aí para o pregão eu posso usar 10.520 se o seu município não implantou a lei de forma definitiva, a 14 mil, você está se contradizendo, porque a lei está funcionando no seu município, a sua lei já está implantada. Você não tem um porquê usar a 10.520 se na 14 mil já tem lá previsto o uso do pregão, por exemplo. Não tem por que você usar ela. Agora, os municípios pequenos, eles podem usar sim, usar a 10.520. Por quê? Porque para eles é mais fácil. Porque o contingente de pessoal, com a segregação de funções na nova lei de licitação, ela é bem maior do que nas antigas leis. Na antiga lei não tinha segregação de função. Exemplo, o fiscal de contratos. O fiscal de contratos da saúde, por exemplo, era o mesmo que seria para educação, seria o mesmo que seria para administração, hoje não seria mais assim. Então, assim, a segregação foi justamente para que aconteceu a segregação de função? Para que ninguém cobrisse o erro do outro. Você imagina, a mesma comissão de fiscalização de contratos, a mesma comissão, ela é de todos os contratos. Um encobrindo o erro do outro, não vai ter como. Agora, por exemplo, eu sou do contrato da saúde, você é do contrato da educação, fulano é da assistência social. Não tem como encobrir. Ninguém vai querer encobrir o Rafael não vai querer encobrir o Wesley. Então, assim, cada um tem que tomar conta da sua responsabilidade. Certo. E deixa eu só complementar a pergunta. Por exemplo, a questão da 14133. O senhor agora há pouco disse a questão da relação, que foi até uma pergunta do pessoal que está nos acompanhando, que era a questão, eu posso fazer um pregão presencial? Posso. Mas é o seguinte, porque é o seguinte, a 14133, segundo orientação aos municípios, a questão da obrigatoriedade dos pregões serem eletrônicos, certo?
Quando o município, eu for efetuar um pregão presencial, eu vou ter que fazer uma justificativa do motivo desse pregão ser presencial, ou não? Eu simplesmente faço o edital, faço a descrição, coloco que ele vai ser presencial e por si só já basta, ou não? Eu vou ter que montar um procedimento no qual eu vou ter que montar uma justificativa na qual o pregão, por exemplo, 01 de 2024, ele será presencial por motivos específicos. Exatamente. Você vai ter que justificar o porquê que ele é presencial. Por exemplo, tem municípios que nós já trabalhamos que eles têm muito assentamentos. Normalmente os assentados, ele não tem acesso à tecnologia, ele tem acesso a um notebook, internet, a nada. Então assim, só que isso tem que partir da administração justificar isso de uma forma bem plausível, de uma forma que fica em conteste. Ou seja, a pessoa vai justificar de forma técnica, né, o porquê que aquele pregão ele está sendo naquele momento presencial. Agora, por exemplo, um pregão que, isso eu estou falando da agricultura familiar, num pregão, por exemplo, vou comprar peças para máquinas e equipamentos, para veículos, etc. Não tem como você, por exemplo, a não ser que você tenha uma excelente notificativa para fazer presencial, mas tecnicamente ele vai ter que ser eletrônico, porque vai abrir o leque para todo o estado de Goiás. Né? Aí as empresas que estão no município têm que saber usar o pregão, têm que saber usar, operar o pregão. Né? E aí está surgindo aí um novo ramo de empresas, né, que estão prontas para assessorar esses empresários que necessitam desse auxílio nos pequenos municípios, que necessitam desse auxílio para poder participar de pregão. Né? E com certeza essas empresas, esses profissionais estarão dentro do município procurando ali saber se o município tem interesse em participar de licitação, se tem, que eles estão ali para poder ajudar, orientar, auxiliar, assessorar. Então, isso hoje eu estou percebendo que eu tenho tido essa percepção nos municípios de pequeno porte que isso está acontecendo. Nos municípios como Goiânia, ainda não consegui visualizar isso, mas em municípios menores. A questão da nova lei de licitação, a 14.033, ela vai tirar algumas modalidades presentes hoje. Por exemplo, a gente sabe que vai extinguir a tomada de preço, a carta convite. O que isso muda em si dentro dos municípios? A retirada da carta convite, a retirada da tomada de preço. O que isso vai impactar diretamente no município? Ótimo, só que com a prorrogação da 8.666 de 93, como houve a prorrogação dessa lei, ainda está valendo a carta convite. Ainda está valendo a tomada de preço. Né? Agora, a partir do dia 30 de dezembro, acabou. Agora, por que acabaram com a carta convite? Por que acabaram com a tomada de preço? Eram os procedimentos mais célebres que nós tínhamos em um procedimento. Porém, levantavam-se muitos questionamentos sobre eles. Termina-se com esses questionamentos, né? Esses questionamentos terminam porque eles são extintos. 5 modalidades permanecem, as 5 modalidades de licitação. Se você olhar bem a lei 8.666 de 93, lá fala o seguinte: quais são as modalidades de licitação? Você pode observar que lá não tem um pregão. Tanto quando caiu nos concursos públicos, pregão é modalidade de licitação, aí a maioria ia lá no automático e marcava que sim. Mas quando você vai lá na lei 8.000, não era. Ou seja, é uma lei à parte. Dessa vez não. Dessa vez, com a nova lei de licitações, o pregão virou sim uma modalidade, né? Só que saiu a carta convite, vai sair, né? Já saiu. A não ser que se você estiver usando a nova lei integralmente, já saiu. Não se fala mais em carta convite. Não se fala mais em tomada de preço. O município que ainda estiver usando as leis anteriores, eles poderão fazer uso ainda da carta convite e da tomada de preço. Mas aí o que acontece?
Na nova lei, elas já não existem mais. Aí entrou o diálogo competitivo. Mas para que serve o diálogo competitivo? Isso aí é para compras mais complexas, como, por exemplo, compras para Forças Armadas. Ou seja, não vai ser usado, o diálogo competitivo ele não vai ser usado em qualquer situação. Em situações apenas que a lei prevê que ele vai ser usado. Ele, por exemplo, eu quero fazer um diálogo competitivo para contratar gêneros alimentícios para uma escola. Eu posso usar? Não. A lei já especificou, já tem especificado na lei quais e quando eu vou usar o diálogo competitivo. Ou seja, a regra praticamente geral é o pregão. Certo. Numa licitação, modalidade registro de preço, na qual, por exemplo, não foi feito um contrato, simplesmente a ata, porque o município optou por fazer a ata ao invés de fazer um contrato, com saldo para 12 meses, e os saldos dos 12 meses eles foram executados, certo? Eu posso aditivar esse registro de preço que não tem saldo? Aí, tecnicamente não, porém, como essa é uma pergunta que ela tinha que ser mais específica, né? Porque, por exemplo, e se nesse registro de preço, lá tiver uma cláusula de aditivo, né? E aí, nessa cláusula de aditivo, vamos supor, ele poderia, não sei, estou dando um exemplo aleatório. A regra geral é não. Isso depende muito do caso concreto. A regra geral é não. Porém, dependendo do que está escrito, do que está previsto dentro do registro de preço, eu poderia dizer para você que sim. Então, essa pergunta, essa resposta, ela não chega a ser uma resposta absoluta. Por quê? Porque vai depender do caso concreto. Certo. Essa pergunta veio de onde, por favor? Essa veio de Goiânia. Há regras para escolha de leiloeiro na modalidade leilão? Depende. Essa pergunta veio de onde também? Essa veio aqui de Goiânia. Goiânia? Show de bola. Depende. Por quê? Porque vai depender do seguinte. A nova lei de licitações, ela abriu duas possibilidades de você contratar leiloeiro. Primeiro, credenciamento. Segundo, pregão. Ponto. Agora, os critérios têm que ser objetivos. Então, por exemplo, vamos supor, no credenciamento, eu coloco lá como, por exemplo, que vai ser a ordem da seleção, vai ser por ordem de credenciamento. Então, vai ser a ordem. Ou por ordem de sorteio. Ou seja, vai depender muito de como vai funcionar, de como vai estar estabelecido nas regras do edital, seja do credenciamento, seja do pregão. Em que consiste a fase preparatória do artigo 18 da Lei 14.133? A fase preparatória, essa aí está sendo um grande gargalo da administração. Por quê? Porque hoje, antigamente, o que acontece? O secretário faria o requerimento pedindo aquela contratação, passava para a comissão de licitação, a comissão de licitação já com praticamente todos os modelos digitais ali, eles já iam fazendo ali em cima do termo de referência que era passado para eles, a comissão já ia elaborando ali o termo digital, o edital. E aí o que acontece? E esse é o mais interessante. Hoje não tem como a administração fazer, por exemplo, eu quero comprar material de expediente. Tá, o que você precisa? Aí vamos colocar lá as quantidades de caneta, lápis, borracha, papel, e etc, etc, etc. Em cima disso, você faz um estudo técnico preliminar. Estudo técnico preliminar para você ver qual que é a necessidade desse material, para quanto tempo esse material ele vai ter essa duração, quando que esse material ele vai, por exemplo, a durabilidade desse material, né, para uma caneta. Você pode, uma caneta
não quero falar marca, né? Mas vamos supor, uma caneta Y é melhor do que uma X, por quê? Porque para saber qual que é a caneta mais econômica para escrever, isso ficou mais trabalhoso. Ficou mais trabalhoso para o setor de licitação. A fase essa fase inicial da licitação, ela ficou muito pesada. Então, por exemplo, municípios de pequeno porte, eles ficam mais lentos mesmo para fazer isso aí. Porque, por exemplo, quem é que vai fazer o estudo técnico preliminar? A pergunta que eu faço: quem é que vai fazer o estudo técnico preliminar? Então, tem que ter ali, dentro do setor de compras, né, uma pessoa que possa fazer esse estudo técnico preliminar, ou juntamente a secretaria. Na secretaria, na hora que estiver fazendo ali o termo de referência, já junto com o termo de referência, fazer o estudo técnico preliminar, porque a maioria das vezes, em alguns municípios que eu trabalho, o que mais acontecia? Acontecia que, quando eu chegava lá, o termo de referência normalmente era feito no setor de licitação. Eu falei, não, no setor de licitação não se faz termo de referência. No setor de licitação, aqui nós fazemos edital, publicação e etc. E a licitação vai acontecer. Termo de referência, quem faz é o secretário. Agora, o secretário, sim, ele vai fazer o termo de referência, vai colocar a necessidade que a secretaria dele precisa, e ali ele vai ter que ter um servidor que vai ter que ser treinado para fazer o estudo técnico preliminar. Detalhe, né? Já que a lei foi prorrogada, né, as anteriores foi prorrogada, os municípios já podem correr para capacitar os servidores, porque nós não vamos ter uma próxima oportunidade de uma nova prorrogação. Eu não acredito nisso, né? Havia uma chance de ter essa prorrogação, já se ventilava isso, mas a partir do dia 30 de dezembro, eu acho difícil a gente ter uma nova chance. Então, o município que já puder enviar o seu servidor, capacitar ele e preparar ele para, a partir de 2024, estar dentro da 14.073, é o mais recomendável. Certo. Dando continuidade no mesmo assunto, no leilão, na modalidade de leilão, o telespectador ele gostaria de saber a questão seguinte: com a nova lei de licitação 14.133, como o município irá proceder? A modalidade de leilão, ela se tornará presencial ou eletrônica? Bom, vamos lá. A primeira coisa que o município deve fazer em relação à questão de contratar um leiloeiro, a primeira coisa é regulamentar o credenciamento do município. Não adianta nada o município fazer um credenciamento de leiloeiro se ele não regulamentar a questão dessa contratação. Da mesma sorte, não adianta o município fazer uma licitação na modalidade pregão, se ele também não regulamentar o pregão no município. Então, a primeira coisa que tem que se saber é: o município vai regulamentar o pregão. Regulamentou, fase 1 terminada. Regulamentou o credenciamento, fase 2 terminada. Agora, vou escolher, você credenciamento ou pregão. Ele pode escolher, não importa. Lá no credenciamento, vai estar especificado por meio do decreto como vai funcionar o leilão, que pode sim ser de forma eletrônica ou até mesmo presencial. Certo. Como eu falei para você, presencial não teria nenhum problema, desde que devidamente justificados os motivos, o porquê e etc. Certo. Chegou mais uma pergunta aqui do pessoal que está acompanhando a gente aqui na live. A pergunta veio do Emerson Souza. Ele gostaria de saber: existe a possibilidade das leis antigas, a 866, a 10.520, no dia 30 de dezembro, elas serem prorrogadas novamente, visando o seguinte: dado que talvez até o final do ano ainda os municípios não estejam preparados? Eu
Eu acredito que isso é difícil de acontecer. Não é impossível, mas eu acredito que é muito difícil de acontecer porque a primeira oportunidade já foi dada. E ninguém esperava também que fosse ser prorrogada. Mas como a Confederação Nacional dos Municípios, porque isso nós temos que dar de César o que é de César. A Confederação Nacional dos Municípios encampou essa briga e ganhou isso. Porque o que eu quero dizer para vocês? Olha só, eu vou dar um exemplo para vocês poderem entender. Piso nacional, salário. Da mesma forma acontece com a lei de licitação. Um piso nacional dos professores, ou piso nacional da saúde, ou piso nacional da enfermagem, não interessa. Por exemplo, um Brasil como o nosso, de um tamanho intercontinental, e temos realidades diferentes. O que acontece? Eu faço um piso nacional, vamos supor que o professor vai ganhar 10 mil. Um exemplo, eu posso pegar uma enfermeira para ganhar, um enfermeiro para ganhar 10 mil, não importa. Veja bem, ele ganhar esse valor aqui em Goiânia, é pouco. Agora, se ele vai lá no Nordeste, lá no Piauí, lá no Ceará, 10 mil é muita grana. É muito dinheiro. E lá o município às vezes não tem condição de pagar. E aqui? Aqui vai ter condição de pagar, buscando um reequilíbrio econômico do município. Porém, o que eu quero mostrar para você é, olha a diferença. Enquanto Goiânia teria condição de pagar, mas o município lá no Nordeste não tem condição de pagar. A nova lei de licitações, o que acontece com ela? O que aconteceu? Os municípios grandes, estruturados, esses tiveram condições de implantar a lei. Nesse momento que eu estou conversando com você aqui agora, eu ainda não conheço nenhum município de pequeno porte. Às vezes pode alguém aqui na live aparecer e falar assim, olha, meu município é de pequeno porte, eu estou com a licitação, a 14.133, totalmente implantado no meu município. Ele pode vir aqui e falar, né? Mas hoje eu não conheço nenhum município que ele chega aqui e fala assim, olha, município de pequeno porte, ele está 100% com a lei implementada. Uns estão com 70%, 80%, 90% implementada, mas a maioria está esbarrando sempre naquela questão da quantidade de servidores para fazer a segregação de função. E outra, nem todos ainda fizeram ainda um curso, principalmente o pregoeiro ainda não fez ainda um curso de atualização referente à nova legislação. Ok. Uma outra pergunta que chegou aqui é a seguinte, com a nova lei da 14.133, a nova lei de licitações, quais são as modalidades presentes hoje na nova lei? Na nova lei, nós temos o concurso, nós temos o leilão, nós temos o pregão, temos o diálogo competitivo e tem uma outra aqui que eu não lembro. Mas a gente pode olhar dentro da lei aqui e olhar, mas são 5 modalidades. Certo. Veio mais uma pergunta que o pessoal está em dúvida referente ao credenciamento. Como se comporta com o novo marco? O credenciamento é o seguinte, vai depender... Bom, vamos falar o seguinte, das antigas leis, não se fala nada em credenciamento. O que os municípios hoje têm sobre credenciamento? O que o Tribunal de Contas normalmente regulamentou. Através de instrução normativa, através de uma resolução consulta. Então, tudo que nós temos hoje, que trabalhamos dentro da antiga legislação, nós trabalhamos em cima de orientações do Tribunal de Contas. Ponto. Hoje, com a nova lei, o que nós vamos ter? Nós vamos ter que nós podemos, como eu falei para vocês aqui, a Advocacia Geral da União, ela tem lá os modelos, né, específicos, por exemplo, de decreto para regulamentar o credenciamento do município. Então, ele entra no site da Advocacia Geral da União e esses modelos já estão lá disponíveis. A única coisa que o município vai ter que ter, a assessoria jurídica que cuida do setor de licitações ou a procuradoria do município que cuida disso, baixar esses modelos, evidentemente, não é só ir lá e fazer, tem que montar uma equipe de estudo técnico e falar assim, olha, isso aqui dá para a gente implantar no nosso município, isso aqui não dá para implementar, mas isso vai depender do quê? Uma equipe poder se manifestar
e falar que aquilo é viável no município. A questão do credenciamento já deixou muito claro a lei que, na questão de leilão, ou ele se faz por meio de credenciamento ou por meio de pregão. Mas o que mais acontece anteriormente? Muita dúvida. Por exemplo, antes, credenciamento de rádio comunitária. O que mais tem nos municípios por aí no interior é isso. Vamos credenciar rádios. Né? Em que lei que isso está? Qual é a lei? Está na 8.000? Está na 10.000? Está no RDC? Não. Aí você entra dentro do TCM, você vai ver uma instrução normativa e resoluções de consulta falando do credenciamento de rádio. Aí você vai seguir o credenciamento, você vai fazer o credenciamento das rádios, mas vai seguir o quê? Uma orientação do TCM. Agora, presta atenção, na nova lei não. A nova lei, ela vai regulamentar todo o credenciamento, de tudo que você precisar. Então, nisso, a lei, ela inovou. Ela deu para o gestor público um suspiro, porque ele estava assim, tudo que não estava na lei, que estava omisso na legislação, que o tribunal tinha que se manifestar, era tudo feito em cima de manifestação do tribunal. Por mais que o gestor falasse assim, olha, eu não concordo, eu acho que eu tenho que fazer credenciamento para, sei lá, assistente social, por exemplo, estou dando um exemplo aqui. Ou fazer um credenciamento para contratar produto de informática. Sei lá, um serviço de informática. Não produto, serviço. O que acontece? Aí o TCM vinha e falava assim, não pode, você só pode fazer credenciamento para saúde e nesses casos. Você não tinha como uma assessoria qualquer peitar o TCM e falar que você podia fazer. Agora não, a legislação deixou muito claro o que pode ou o que não pode dentro de um credenciamento. Mais uma pergunta que chegou, a questão, que é uma pergunta, eu acho uma pergunta bem interessante, que o pessoal viu aqui, a questão da inexigibilidade. O que ela muda? Porque geralmente as contratações de advogados, de contadores, hoje nos municípios, se dá através da inexigibilidade. Com a lei 14.133, o que muda em 2024 para esse tipo de contratação dos municípios, doutor Wesley? Olha, essa é a mudança uma das mais significativas que teve. Como o credenciamento também foi uma mudança significativa, mas a da inexigibilidade ela foi bem significativa. Por quê? Porque havia um embate muito grande do Ministério Público com advogados e contadores. Demais, um embate muito grande, falando que aquela contratação daquele serviço, ele não era por inexigibilidade, ele era por meio de licitação ou por meio de um credenciamento. Isso aí, o que acontece? A nova lei veio e já veio especificando, por exemplo, o que seria essa notória especialidade, o que seria essa contratação, né? Esse notório saber, a lei ela já vem especificando melhor. Então, para o administrador, ele vai ficar mais confiante na contratação de contadores e advogados em relação à inexigibilidade. Porque, de fato, existiu o quê? Uma insegurança. Eu conheço prefeitos que respondem por ação de improbidade administrativa porque contrataram por meio de inexigibilidade, contador e advogado. Aí eles alegam o seguinte, né? Que aquele serviço contratado, ele não era um serviço diferenciado, ou seja, que qualquer advogado poderia fazer, que qualquer contador poderia fazer. Peraí, não é bagunçado assim. Por exemplo, se um contador, ele nunca trabalhou na área pública, um advogado que não tem nada de experiência pública e ele é da área privada e ele vai para público, deixa eu te falar uma coisa, ele vai ter sérios problemas para resolver os problemas dentro do Tribunal de Contas, porque o modo operante de fechar uma contabilidade pública é diferente de uma empresa, de uma empresa comercial. Então, assim, a mudança foi significativa.
dá segurança para o gestor contratar. As comissões de licitações também ficavam tudo apavorados, com medo também de serem arrolados dentro de um processo de improbidade administrativa, e com isso, essa questão da nova lei foi benéfica, eu diria para você, sem dúvida alguma, foi benéfica a questão da colocação sobre a inexigibilidade. Tanto que o Tribunal de Contas dos Municípios, o TCM, ele tem uma súmula editada para contadores e advogados, para a questão de inexigibilidade, só voltada para isso. Por quê? Porque o questionamento em relação a isso era muito grande, principalmente na comprovação do serviço prestado. Muitas vezes você fala, mas qual que foi o seu serviço prestado? Mas tem uma maior comprovação do serviço prestado do que um prefeito ou um presidente de Câmara que está com suas contas aprovadas no TCM. Está lá com as contas aprovadas no Tribunal de Contas, que é uma comprovação maior de uma especialidade dessa, de você aprovar suas contas, que você seguiu toda a orientação contábil ou a orientação jurídica para que a conta fosse aprovada. Você quer uma prova maior do que essa. Não existe prova maior do que uma conta aprovada. A rejeição das contas, sim, é o que preocupa, né? A rejeição das contas, sim, é algo que preocupa. Porque aí é o seguinte, por que não foi rejeitado? Seguiu a orientação do contador, do advogado, o que aconteceu? Então, assim, é isso que preocupa. Mas hoje, na nova legislação, acontece que foi mais benéfico. E outra, nem sempre os equívocos que acontecem dentro da antiga lei em relação à inexigibilidade foi do contador ou do advogado, né? Por incrível que pareça, porque às vezes o que acontece? As orientações podem passar pelo contador e o advogado, porém o gestor pode não obedecer e seguir o entendimento dele, né? Agora, isso eu sempre recomendo que quem for fazer uma recomendação para um prefeito, presidente de Câmara, faça por escrito. Porque se você faz por escrito, significa que você tem um documento de que você orientou certo. Então, essas são as orientações em relação à inexigibilidade. Quanto a hoje, a forma que ela está dentro da nova lei, é certeza, é mais benéfico do que na antiga lei. Certo. Mais uma pergunta que veio do pessoal que está nos acompanhando, é a questão que eles gostariam de saber do senhor, com a nova lei de licitação, 14.133, que muda referente a envios do COLARE na prestação de contas para os municípios. Altera alguma coisa? Continua normal? O que vai trazer de benefícios ou vai trazer algum tipo de mudanças para esses municípios a hora que quando fizerem a adesão da nova lei de licitações? Não, tudo continua normal, segue o fluxo. O que acontece é que nós estamos aguardando que o tribunal vai se manifestar. O tribunal ainda não exarou nenhuma instrução normativa, absolutamente nada ainda sobre a nova lei de licitações, nada. Nem em relação às publicações do COLARE. Então, hoje, da forma, segue o fluxo do jeito que está. Do jeito que está na instrução normativa sobre o COLARE, publicações, é o que deve seguir, né? Certamente, eu acredito nisso, que o tribunal já deve estar estudando, né, uma instrução normativa para que sejam feitos. Por exemplo, nós temos hoje a instrução normativa do TCM a 10/2015, que fala como é que devem ser os procedimentos, como é que é a procedimentalização das licitações. Para você ter uma ideia, isso é de 2015, né? Nós já estamos em 2023. Então, eu acredito que com essa nova legislação, o tribunal, sim, com certeza deve ter alguma equipe técnica lá, já tendo uma equipe de estudo, né, para fazer uma minuta de uma instrução normativa nova, atualizando com a nova legislação. Mas em relação ao COLARE, mantém o que já é feito. Ok. Pessoal, a gente já vai chegando ao fim. Dr. Wesley Assigep agradece a sua presença.
E a empresa CIGEP, em conjunto com o Dr. Wesley, até o Dr. Wesley colocou algumas perguntas atrás, a questão da preparação. Visando isso, a CIGEP fez uma parceria com o Dr. Wesley e no dia 10 de maio a empresa CIGEP vai convidar os seus clientes, o pessoal que nos acompanhou, a fazer a inscrição, não vai cobrar, não vai ter custos, para que os municípios eles possam vir à empresa CIGEP, onde a gente vai disponibilizar um ambiente para que o Dr. Wesley possam estar adentrando melhor na nova lei de licitações, para que a partir do dia 30 de dezembro os nossos clientes e o pessoal que está nos acompanhando possa estar preparados, correto? Então a gente agradece vocês pela atenção e até a próxima. Obrigado, doutor Wesley. Quero agradecer pela oportunidade de estar aqui com você, Rafael. Eu acho que foi assim, um dos melhores momentos da gente estar discutindo, debatendo a nova lei, o pessoal trazendo, a participação do pessoal trazendo perguntas, isso aí foi assim, maravilhoso, foi formidável. E eu acredito que é dessa forma, interagindo, que nós vamos conseguir sanar as nossas dúvidas. Evidentemente que nós tentamos trazer aqui para vocês o máximo de informação possível, para que vocês possam sim, nos municípios de vocês, executar com eficiência aquilo que vocês sabem fazer de melhor, que é a licitação.